Salve, salve galera dos Esportes FC, bora acompanhar aqui mais programa F360 falando tudo sobre o título do Flamengo em cima do Corinthians nos pênaltis, né? Foi um jogo com muita emoção, né? Detalhe, né? Rodinei, que foi o cara do título do Flamengo, o jogador bateu o pênalti do título do Flamengo. O Flamengo agora é tetracampeão da Copa do Brasil, um jogo muito emocionante. O time do Corinthians jogou muito bem no segundo tempo, né? E ontem, né, vale destacar que o Rodinei não estava fazendo uma grande partida, mas coroou o título fazendo o pênalti, então não tem o que reclamar do jogador. Ele fez lá, foi lá, bateu o pênalti dele, né? O jogador disse que estava nervoso na hora da batida do pênalti, mas estava confiante que poderia fazer o gol do título, galera. Grande jogo do Flamengo ontem. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo faltou perna. O time do Corinthians jogou muito bem, marcou bem, e o Flamengo não conseguiu jogar bem no segundo tempo. O Dorival Júnior fez algumas substituições até equivocadas, né? E acabou que o Corinthians foi para cima do Flamengo, mas o título veio, galera. E bora lá acompanhar o vídeo. Lembrando, o link tá na descrição aí, crédito total ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Pênalti decisivo e dá título ao Flamengo. Fagner e Vital desperdiçam cobranças. O debate vai ser quente, hein? Ah, vai ser. Aliás, um abraço, um bom dia para o Fernando Saraiva, nosso companheiro, que, né, impressionante. Fernando Saraiva outro dia estava fazendo a comparação Rodinei e Fagner, né, foi muito criticado. Ah, mostra aí a camisa. Mostra aí a camisa. Hoje, Abel mantendo a tradição, trazendo a camisa do campeão. Né? Toda vez que pinta um título, pinta um campeão, o Abel vem com uma flâmula, uma bandeira, uma camisa. Hoje, como trouxemos outro dia do Palmeiras, campeão brasileiro. Exatamente. Calma. Que já, aliás, o nosso editor-chefe Leão pediu para trazer, a gente começaremos já o ano que vem, né? Nos primeiros meses já teremos um Palmeiras e Flamengo, né? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Tô sentindo falta do hino. Sobe o hino, rapaz! Sobe o som! Vai! Canta, prof! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Canta, Breler, vai! Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. No coração. Tem um trecho muito lindo que vem aí. No gramado, sempre amado, mais cotado dos Fla-Flus. Olha que lindo esse trecho, hein? Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Agora, Flamengo até morrer, eu sou. Parabéns ao Flamengo! Um título que essa geração não tinha ainda. Alguém tinha que ganhar. Parabéns. Aqui na mesa. Um título que essa geração não tinha e que antes dessa geração era o único que o Flamengo tinha de recente, lembra? É verdade, Copa do Brasil 2013. Durante muito tempo, o rubro-negro queria títulos à altura da Copa do Brasil. Hoje a Copa do Brasil virou complemento. Muito bem. Vocês não perceberam como o Rafael Marques está lá no telão, né? Ficou focado aqui na gente, mas no telão cantou efusivamente o hino do Clube de Regatas Flamengo. Exatamente. Não percebi essa efusividade. É porque você estava olhando para cá. Eu vi lá, o negócio foi empolgado. Fã de esportes, hashtag F360BR, vem com a gente, torcedor do Flamengo, vem com a gente, torcedor do Corinthians. Corinthians fez uma excelente partida também, e aí os gols, prof. Corinthians surpreendeu o Flamengo, mas o título ficou com o time do Maraca. Esse gol assusta por causa do tempo em que ele saiu, né? Rapidinho. Antes dos 10 minutos, o Corinthians vai num jogo, antes de tudo, para segurar e tomou o gol. O que todo mundo pensou? A casa caiu. Isso. Mas não caiu, não. No segundo tempo, o time melhora bastante. Se fosse o Palmeiras, fatalmente teria feito o gol, porque o que ganhou de escanteio não está escrito no gibi. Até saiu o empate, Juliano. E aí, o script era todo corintiano. Sabe aquela história? Pênaltis, o Cássio garante. O Cássio pega logo o primeiro. Olha, vou falar, hein? O time do Corinthians ontem, depois que fez o primeiro gol, poderia até ter virado o jogo, porque o Corinthians tirou um pouquinho o pé porque ficou com medo do contra-ataque. Depois que teve aquele contra-ataque lá do Cebolinha, o Corinthians tirou o pé um pouquinho e segurou o empate, porque se eles fossem pra cima faltando 4 minutos, 5 minutos, não era vantagem levar gol. Então o Corinthians segurou para poder não correr risco de levar o segundo gol. Poderia fazer o segundo gol? Poderia, mas também poderia levar o segundo gol. Então o Corinthians acabou que tentou segurar aí para poder ir para os pênaltis, que é onde eles, a zona de conforto deles era o pênalti, porque tem o goleiro Cássio, entendeu?
Foi isso que aconteceu, né? E o Vitor Pereira acertou muito ontem nas substituições. A equipe dele melhorou muito. Melhorou muito depois das substituições. A gente vai ver aí ele pegando... Não, a gente não vai ver ele pegando, né? A gente vai ver o Vital isolando já na série alternada. Já no Cristo Redentor essa bola. Aí, meus amigos, a série alternada tem Vital batendo, tem Rodinei, que também não seria o primeiro dos E o batedores. pique que o Rodinei dá, meu Deus do céu. É uma história bonita, uma história Espetacular. pessoal bonita desse rapaz, né? Muito legal. Vai pra seleção. Titular do Tite? Na Vai pra Teve seleção. base, né? Teve base. 30 dias, sempre, 30 dias para a Copa do Mundo, 30 dias para a Copa do Mundo. E, ó, Rodrigo tá se Você tá aí encaminhando bem. um jogador que a gente não cobra a tal da titularidade absoluta, né? É verdade. Até porque tá no Real Madrid. Mas você não precisa ser titular do time para jogar na seleção. A gente vai pro intervalo. Abel, os torcedores do Santos felizes da vida, porque ontem o Santos foi campeão. Finalmente, fazia tempo que o Santos não ganhava um título. E a família do goleiro Santos? O você Santos tá foi dizendo? campeão, exatamente, é verdade. É O Santos foi brincadeira. campeão, essa é boa. Fazia tempo que isso não rolava. Santos campeão, foi muito legal de ver. Fazia tempo. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar da festa. Jamoran, jogador de bola, hein? Quem? Jamoran? Jamoran. Eu gosto, o professor vai fazer algum trocadilho logo, De Jamoran. bola laranja. Vamos falar de futebol, meu amigo, porque no futebol tem campeão, tem Flamengo. A Copa do Brasil foi pro rubro-negro e a gente vai ouvir agora Dorival Júnior. Vamos ouvir o Vitor Pereira também. O Corinthians fez um bom jogo contra o Flamengo, deixou uma ótima impressão e a gente vai falar sobre tudo que cerca essa partida. 2 horas agora de Flamengo. Tá bom pra você? Flamengo Corinthians, 2 horinhas. É isso aí, vamos lá, vamos nessa. O jogo de hoje é com esse sentido, inclusive, né, de além das dificuldades naturais, o final da partida, onde é uma disputa de pênaltis, ela é sempre desgastante para todo mundo. Você poder presentear o seu torcedor, mesmo que com um jogo muito desgastante, mas você poder ter presenciado ao seu torcedor com uma grande conquista, eu acho que isso daí é imensurável. Não tem preço que pague essa condição, essa situação. O que é que eu posso dizer? Uma tristeza muito grande, orgulho naquilo que fizemos, orgulho no trajeto, todo o trajeto que fizemos nesta Copa. E uma tristeza muito grande porque gostava muito, nós gostávamos todos de dar uma grande alegria à nossa torcida, mas não foi possível, não foi possível. Foi pena. Estamos todos tristes, mas o futebol é isto. Teve vezes em que se ganha, outras em que se perde. Hoje perdemos desta forma em glória. O Vitor Pereira sentiu muito porque realmente o Corinthians deu ao seu torcedor a esperança realmente que poderia ser campeão. Inclusive quando abre os pênaltis, o Cássio faz a primeira defesa. Mas já deu essa esperança no segundo tempo pela postura que teve. Olha só a posse de bola. O Corinthians teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo, então, foi para 68%. Isso é uma coisa muito inusitada em jogos do Flamengo. Essa diferença brutal de posse de bola. Sim, mas se você analisar, William, no primeiro tempo teve mais posse de bola, mas olha ali os chutes, né? 6-4. Mostra bem o equilíbrio, ou o Flamengo até levando mais perigo, 6-4 e tal, apesar que no alvo um só do Flamengo. Mas no segundo tempo, olha a diferença nos chutes ali e nos chutes no alvo. A favor do Corinthians. E teve o gol e teve uma chance claríssima com o seu Roger Guedes, que daqui a pouco a gente vai falar dele, dos 180 minutos do Roger Guedes, né? E não tem chance claríssima escanteios embaixo da aí. trave. Se tem escanteio, não sei como acabou, mas estava 9-0. Não podemos esquecer dos gols anulados do Flamengo, né? Um foi no primeiro tempo, um foi no segundo, tá certo? Tá certo, né? Teve o do Gabigol, que foi ali O Gabigol foi no foi aquele dali, fiozinho mas eu ali. acho que tava mesmo. Não, parecia que tava. Acho que nos dois mas casos no limite estava. ali. Nos dois casos estava. Essa questão do VAR, né? Tem que confiar na tal da linha. Mas estava. Estava pouquinho. Ontem não foram aquelas linhas que a gente fica procurando e ontem acho que as linhas acertaram. Tinha a brecha ali. Bom, gente, o título do Flamengo de ontem, a gente vai falar muito, claro, momento de festa, momento de alegria do torcedor do Flamengo, tem que comemorar, mas a gente, em dado momento aqui, a gente vai entrar no outro lado da história também, porque tem alguns sinais de atenção para esse Flamengo aí, para a decisão da Libertadores no outro sábado contra o Atlético Paranaense. Mas assim, o título veio pelo todo. Pelo jogo de ontem, o Flamengo
teve seus problemas, né, prof? Então, quando a gente fala de um time superior ao outro, a gente também conta com essa margem, né? O Flamengo acaba ganhando o título merecidamente, porque a Copa do Brasil é toda uma campanha, merecidamente, mas especialmente no segundo tempo do jogo de ontem, foi uma coisa assustadora. O torcedor do Flamengo viu aquilo que uma vez Luiz Fernando Veríssimo definiu numa crônica como o preto do olho de Deus. O torcedor do Flamengo viu o preto do olho de Deus. Esteve no limiar de perder um título com uma equipe muito superior, que na segunda etapa recuou demais, né? E foi, não vou dizer amassada, porque o Corinthians, por característico, não é aquele time que perde 200 oportunidades por partida, mas empurrou o Flamengo. Ele jogou quase o segundo tempo inteiro no campo do Flamengo. Todinho. O corintiano, não só os jogadores, mas o torcedor corintiano, ao contrário do que imaginava, vai para essa disputa de pênaltis com o espírito leve de quem atuou o segundo tempo inteiro no campo do adversário. Sim. Foi diferente do que aconteceu na oportunidade de Corinthians e Boca Juniors. E aí o Corinthians estava pedindo, pelo amor de Deus, para o jogo acabar para ir para os pênaltis. Ou no próprio Corinthians e Flamengo da Libertadores, né, professor? Também. Ontem não. Ontem o Corinthians, para usar uma expressão do Vitor Pereira, vai até fresco para a disputa dos pênaltis. Vai com moral para a disputa dos pênaltis. O Cássio pega o primeiro pênalti, quase cumprindo aquela profecia de quase todo corintiano otimista. Mas aí pênaltis são pênaltis, né? A gente acaba jogando a culpa no individual, e vamos discutir muito isso aqui, mas um dos dois tinha que ganhar no final. Estava cantada uma bola de uma possível derrota corintiana, possível vice-campeonato corintiano, com um álibi, com uma desculpa, com honra. Mas foi mais honroso do que todo mundo imaginava, inclusive os jogadores e o técnico do Corinthians. Sim. Nas cobranças alternadas contra um grande adversário, um adversário melhor que o Corinthians. Continua sendo, ainda que perdesse o título, a grandeza desse título para o Corinthians estaria em derrotar um adversário melhor. Sim. O Flamengo é um adversário melhor. O Flamengo, vamos lá, gente. O Flamengo, mesmo com os senões que a gente vai analisar aqui durante o programa, né? De um momento em que o Flamengo já não está jogando tão bem quanto jogava no começo da chegada, né, do Dorival, em bom tempo e tal. Vamos lá. O Flamengo jogou 4 jogos contra o Corinthians, né? Sem contar o brasileiro, 2 mata-mata, Libertadores. O Flamengo não perdeu para o Corinthians. Sim. E mesmo no momento onde o Flamengo vai para os pênaltis, onde o Flamengo não tem 2 grandes atuações em 180 minutos, foi melhor do que o Corinthians aqui em São Paulo, mas não foi uma grande atuação do Flamengo. E ontem, longe disso também, o Flamengo consegue vencer, o Flamengo consegue o título. Isso mostra como o Flamengo ainda é um time superior, está acima dos seus adversários. Porque mesmo quando não entrega o seu melhor, ele consegue o título, ele consegue uma classificação, ele consegue uma vitória. Acho que tem várias visões que a gente pode ter e análises dentro desse título do Flamengo, né? Primeiro, se o Corinthians fosse campeão, isso é muito claro. Se o Corinthians tivesse sido campeão nos pênaltis, seria merecidíssimo pelo que o Corinthians fez. Seria. Pelo jogo de ontem, sim. Agora, pensando no Flamengo, acho que muita gente pode ter uma tendência a pensar, poxa, o Flamengo não jogou nada, o Flamengo foi amassado no segundo tempo. O Flamengo ficou longe de ser aquele Flamengo que todo mundo imaginava que... Muita gente imaginou que o Flamengo ia triturar o Flamengo ontem no Maracanã. Agora, eu tento analisar também os méritos do campeão. Quais foram os méritos? O Flamengo jogou, realmente foi empurrado para o seu campo no segundo tempo, jogou abaixo do que pode, mas tem os méritos de ter um time e um elenco que, mesmo quando não faz uma partida espetacular, ele é eficiente e consegue o seu objetivo. Isso aconteceu contra o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil, principalmente no primeiro jogo, quando o São Paulo foi melhor e o Flamengo ganhou de 3-1. Ontem, se a gente pensar individualmente, por exemplo, um jogo espetacular do Everton Ribeiro, um jogo espetacular do Davi Luiz. Aliás, eu acho que a dupla de zaga, o Davi Luiz e o Léo Pereira jogaram muito, mas o Davi Luiz jogou demais. O Flamengo que ficou só se defendendo, de repente a gente, ou muita gente esperava hoje, olha a partida espetacular que fizeram a Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Sim. Não foi espetacular. Mas no primeiro tempo, no primeiro tempo não, no gol do Flamengo, o Everton Ribeiro, o Pedro foram o Everton Ribeiro, o Pedro que nós sempre esperamos. E o Arrascaeta também. A participação do Arrascaeta também e até do Felipe Luiz. E, em resumo,
não foi aquele Flamengo avassalador que muita gente imaginava, mas foi um Flamengo eficiente, que tem os seus méritos e foi campeão merecidamente. Agora, tem que ver, e a gente vai falar muito disso, o que o torcedor do Flamengo pode se preocupar, porque tem uma decisão daqui a 10 dias. E ele correu muito risco de perder esse título ontem. Apesar desse merecimento, de tudo que eu estou dizendo, não correu? Correu, mas eu vejo... Exatamente, como a Abel falou, o Flamengo teve muito risco, correu muitos riscos ontem desnecessário. O Flamengo poderia ter fechado o gol, era só ter tranquilidade e fazer o segundo gol. O Corinthians estava dando espaço ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo, se o Flamengo faz o segundo gol, ok, o Flamengo ia para o segundo tempo, ia ser outro panorama, ia ser outra partida. Mas o Flamengo acabou correndo riscos, porque no segundo tempo o time do Flamengo cansou. Vidal não estava mais aguentando correr, o Arrascaeta já estava cansado, perdeu perna já. Entendeu? O jogador vem de lesão. Pedro com problema estomacal. Thiago Maia sentiu lesão no joelho. Sentiu. Teve que sair. Entendeu? As substituições não surtiram efeito. Não surtiram. Quem falar, o Mateuzinho não entrou bem no jogo, não. Não entrou bem. Errou passes. Estava marcando mal também. Ainda tentou ajudar lá do lado do Rodinei, que foi a hora que saiu o gol. Foi do lado do Rodinei. Não adianta. O lado onde qualquer equipe vai explorar é o lado que tem Rodinei. Porque todo mundo sabe que Rodinei não sabe fazer a cobertura. Não sabe. Ele é péssimo marcando. Ele é ótimo atacando, mas na hora de defender ele não defende. Ele não sobe. O cara faz o tranco nele, ele podendo subir para atrapalhar o jogador. Ele não sobe, ele fica parado. Entendeu? Então o Flamengo ontem poderia ter saído com a derrota. E se saísse com a derrota não seria injusto. O Corinthians fosse campeão não seria nada de absurdo, porque o Corinthians ontem jogou bola para ser campeão, jogou pelo menos o segundo tempo, o Corinthians jogou para vencer a partida e o Flamengo não conseguiu acompanhar o Corinthians no ritmo de jogo. O ritmo do Corinthians era um e do Flamengo era outro. Por isso que o Dorival tentou fazer substituição, botou as garotadas, botou o Mateuzinho, né? Teve que mudar. Por que ele mudou? Porque o Flamengo precisava de ritmo de jogo e jogadores que conseguissem acompanhar. Ele colocou jogador, não tecnicamente, ele colocou jogador para poder acompanhar a jogada e conseguir fazer as marcações. Porque o Flamengo tinha um resultado. No momento das substituições, o Flamengo tinha um resultado de 1-0. E ele fez as substituições, parecia que era um jogo comum, não parecia que era um jogo de final. Porque quem faz essas substituições assim, do jeito que foi feita, parece que foi um jogo... Quem olha, parece que foi um jogo normal, um jogo lá do Campeonato Brasileiro contra o Avaí, um Cuiabá, mas não foi, era uma final contra o time do Corinthians, que estava bem na partida. Então, o Flamengo quase deixou escapar o título foi nos pênaltis, que o Flamengo conseguiu e foi por detalhe, né? Detalhe, o Corinthians estava na frente na decisão. E agora o Flamengo tem 10 dias para jogar a final da Libertadores e acertar esses erros que o Flamengo cometeu na final da Copa do Brasil. Porque se cometer na final da Copa do Brasil, o Felipão não vai perdoar. O Felipão estava vendo o jogo ontem, o Felipão estuda o time do Flamengo, então ele sabe como colocar a equipe dele para jogar contra o time do Flamengo. Entendeu? E esse foi o vídeo do nosso canal aí, galera. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. Todos os dias trazendo vídeos aí pra vocês, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.